Muito agradecido. Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui esta noite para falar-lhes novamente em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E é sempre um privilégio encontrar com o povo de Deus em qualquer parte e falar desse grande nome, Jesus. Seguramente aprecio o hino que nosso irmão acabou de cantar, pois esse é o meu favorito. No dia quando tentam fazer de Jesus só um simples profeta ou um bom homem, ou um mestre. Isto realmente apresenta sua deidade, o que ele era. E eu creio que ele foi. Nunca houve um como ele na terra, nunca haverá. Ele era Emanuel. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã. Nele habitava a deidade, nele estava Deus. Deus estava no seu Filho, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse: Não sou eu quem faço as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Eu e meu Pai somos um, Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco! Ele se revelou e desceu e habitou na carne humana para tirar o pecado e enfermidade da raça humana e nos redimir ao Pai. Isto é maravilhoso, não é? Com certeza damos valor a isso. Agora, ontem à noite, creio que de certa forma terei que pedir desculpas. Billy veio me levar um pouco rápido ontem à noite porque estava como que eu fiquei fraco. Mas essas reuniões, esse discernimento, e ninguém nunca saberá o que é isso, a menos que esteja. Você tem que entrar nisso para saber. Veja, não há maneira de tentar explicar, não há maneira de poder fazê-lo. É somente uma experiência que ninguém sabe, somente aqueles que passam por ela. O que isso faz à raça humana? O que isso faz ao homem? Consome sua própria vida. Bem, você está vivendo em dois mundos. Você está em um mundo aqui e está em um mundo lá, quando está com outra pessoa, talvez 50 anos atrás. E você poderá estar com alguém anos depois. E, no entanto, você se dá conta que está de pé na plataforma aqui e está falando de algo que aconteceu há muitos, muitos anos atrás, talvez semanas atrás, meses atrás, em outra nação, em outro lugar ou algo assim. E então você tenta manter uma linha nisso e pensando, vou lhe dizer, é uma coisa e tanto. Mas o Senhor tem nos abençoado até aqui nisto e estamos bastante felizes e confiamos agora que Deus será glorificado com a reunião. Agora, no culto, esta noite, eu pensei, enquanto estamos em poucas pessoas reunidas, nossas reuniões são anunciadas somente aqui localmente e são apenas para os moradores locais. E antes de entrarmos na parte mais ampla das reuniões, eu estava pensando hoje em talvez tentar trazer um pouco do ensinamento da Bíblia à moda antiga para o povo, para que, quando chegar o grande evento, se Deus enviar isso para nós, então poderemos compreender melhor. Afinal, cura divina é apenas a isca no anzol para apanhar o peixe, como vocês sabem. Isso é só o que o peixe agarra a isca e pega o anzol. Então, nossa única finalidade é esta, que almas sejam ganhas para Jesus Cristo. Se Deus o curou esta noite, você pode ficar doente outra vez antes de morrer. Você pode ficar doente de novo daqui a um ano ou daqui a 2 anos. Pode ficar doente daqui a uma semana ou daqui a um dia, eu não sei. Porém, há uma coisa com certeza: você deixará este mundo um dia destes, porque isso está apenas remendado. Mas se essa alma entra em contato com o Espírito Santo e nasce de novo, você tem vida eterna. Não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá. Jesus disse: Aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem, está no presente, vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou, pretérito, da morte para a vida. Isto faria com que todos nós, metodistas, começássemos a gritar, não faria? Isso é correto, de pensar nisso, de que Deus fez isso. Agora, esta não é minha palavra, é a dele. São João 5:24. São João 6, Jesus disse: Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. E eu o levantarei no último dia. Isto é certo. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem, está no presente, vida eterna.
Agora, este eterna não vai simplesmente de um reavivamento ao outro, porém segue através da eternidade. E agora, para alguns dos ministros que estão sentados perto, sabendo que aquela vida eterna vem da mesma palavra que significa a vida de Deus, a palavra zoe, palavra grega que significa a vida do próprio Deus. Então nos tornamos filho ou filha de Deus, uma descendência de Deus com parte da vida de Deus em nós. Não poderíamos perecer mais do que Deus poderia perecer se ele tentasse. Então temos vida eterna e vamos ser ressuscitados no último dia. Não é maravilhoso? Isso faria com que os batistas e metodistas dessem um aperto de mão e gritassem, não faria? Claro que sim, isto é certo. Isso é que é bom com a religião dos velhos tempos. Ela simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amem uns aos outros. Claro que faz. Tira todas as divergências, faz novas criaturas. Ela fará um casaco de rigor e um macacão colocarem os seus braços ao redor um do outro e dizerem: irmão, como tem passado? Isto é certo. Claro que fará. Ela fará que um vestido de seda e um de chita coloquem seus braços ao redor e digam: irmã, eu a amo. É isto o que faz. Com toda certeza, simplesmente rompe a divergência. Rico ou pobre, preso ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Domingo no tabernáculo, o que vejo que há um grupo grande de pessoas do tabernáculo sentado aqui, nós tivemos uma lição de escola dominical sobre a redenção pelo sangue. E me envolvi tanto nisso que sinto até como que se ainda estivesse em outra esfera, em alguma parte sobre redenção pelo sangue. E esta noite, depois de minha família ter saído para vir para cá cedo para ouvir a parte de cânticos e demais coisas, eu estava na sala e pareceu que comecei a ler na escritura e encontrei algo. Eu pensei, bem, se o Senhor permitir, falarei um pouquinho sobre isso esta noite. Isto é, redenção pelo sangue, domingo. Agora, esta noite, falarei sobre a redenção pelo poder e amanhã à noite falarei sobre a redenção em plenitude, se Deus permitir, isto é, em regozijo, em sangue, em poder e em regozijo, redenção. E para apresentar isso, agora, muitas pessoas, como bons, cultos estudantes, sabem como transmitir e expor este tipo de revelação, talvez para isto ou aquilo, ou manifestar algumas. Porém, eu sou um daqueles tipos de pregadores iletrados aqui que a única coisa que sei fazer para estar seguro que estou certo, de qualquer modo, é ir por sombras. Se eu começasse a andar em direção à parede e à luz deste lado, eu poderia notar mais ou menos que aparência eu teria, se eu fosse um animal quadrúpede ou uma ave, ou seja o que fosse, se eu visse o tipo de sombra que reflito. Agora, o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento. Foi o negativo, como a lua em relação ao sol. O sol brilhando na lua reflete a luz para a terra. E eu simplesmente gosto demais do Antigo Testamento. Ele é completamente cheio de parábolas assim, ou o quanto possa. Agora, o perfeito em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam Cristo e a igreja. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória. E quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão, para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja, para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! E então eles se casarão. Isso será maravilhoso. Será a grande luz da lua e o cordeiro é a sua lâmpada. Não necessitarão mais do sol na cidade. Agora, para uma pequena pré-apresentação, voltemos a Êxodo. Espero que vocês não cansem comigo falando em Êxodo. Certa vez, na minha igreja do outro lado do rio, eu preguei, eu creio, cerca de 1 ano e 6 meses, a respeito de Jó, toda noite. Eles voltavam, eu apenas tomava uma pequena parte de Jó e, prosseguindo, fazíamos abranger de um lado a outro da Bíblia. Cada escritura se encaixa a outra. Não há contradição na palavra de Deus, não, Senhor.
cada partícula perfeito. O único livro já escrito que é inspirado assim, que pode perfeitamente, escrito por muitos escritores ou com muitas centenas de anos distantes, e cada um deles falando através do Espírito Santo, se encaixa perfeitamente. É por isso que em todos estes livros extras, o Macabeus e outros, eles não coincidem com este. Então eu não aceito isso. Esta é a palavra de Deus para mim. E certa mulher me escreveu uma carta e disse: eu estava pregando Jó sobre o Monte de Cinzas. Ela disse: irmão Branham, o Senhor deixou Jó no Monte de Cinzas o suficiente, não acha? Faz cerca de 6 semanas que ele está aí. Disse: ora, o Senhor nunca vai tirá-lo do Monte de Cinzas? Bem, eu disse: quando o Espírito Santo se der por satisfeito fazendo as palavras virem daí, eu creio que terei que parar de dizê-las. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no Monte de Cinzas, bem, eu fiquei só com isso e as almas continuando a ser salvas. Então, como o evangelista que chegou na cidade, ele pregou uma noite, ele pregou sobre arrependimento. Na noite seguinte, ele pregou sobre arrependimento. Na outra noite, ele pregou sobre arrependimento. Depois de umas 4 ou 5 noites, a junta de diáconos se reuniu com ele e disse: irmão, não poderia pregar outra coisa além do arrependimento? Disse: sim, deixe todos se arrependerem primeiro, então pregarei a respeito de outra coisa. Então, essa é uma boa ideia. Eles, cada um arrependa-se, então poderemos pregar sobre outra coisa. Muito bem. Uma pequena pré-apresentação agora para aqueles, ou especialmente aqueles que não estavam no tabernáculo domingo de manhã. Queremos voltar ao capítulo 12, mas nosso pensamento básico esta noite é o capítulo 14, começando com o versículo 13 de Êxodo. Agora nós paramos no versículo 10, domingo de manhã, sobre a redenção pelo sangue. A maioria de vocês estão familiarizados com a história, tenho certeza. Agora sabemos que poderíamos voltar às folhas deste livro e passar estas páginas, mas há somente um que pode abrir o livro, que é Jesus Cristo. João viu o livro, ele estava selado, e ele chorou porque não havia ninguém no céu que pudesse abri-lo, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Mas havia um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Chegou e tirou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, e abriu os selos e abriu o livro, desatou os selos dele. E ele era digno, pois ele foi morto desde a fundação do mundo. Vamos falar com ele esta noite e pedir a ele para abri-lo para nós neste momento. Agora, bondoso, amável Pai, chegamos a Ti, dirigindo-nos a Ti primeiro, no nome de Jesus, orando agora que, enquanto estivermos aqui abrigados sob este teto esta noite, onde aquela tempestade está furiosa lá fora, a chuva caindo forte e soprando, estamos tão agradecidos por existir a casa de Deus para entrarmos. E estamos agradecidos por haver uma torre, um refúgio. Tu disseste: o nome do Senhor é uma torre poderosa. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Estamos tão felizes por conhecermos o nome do Senhor e termos entrado nele. Agora nós rogamos que tu nos abras esta palavra hoje à noite, Pai. Que o Espírito Santo possa vir e entrar na palavra. Circuncida os lábios deste pobre e humilde servo e o coração daqueles que ouvirão, teus filhos. E que o Espírito Santo tome justamente as palavras de Deus e a coloque em cada coração exatamente onde ela for necessária. Abençoa-nos agora, renova nossas mentes esta noite no teu Espírito, recebe glória do culto, salva os perdidos, cura os enfermos, traze para casa os desviados, Senhor. E daremos a ti louvor, pois pedimos no teu nome, do teu Filho amado Jesus. Amém. Agora abramos no versículo 10 do capítulo 12 de Êxodo. Estávamos lendo a redenção pelo sangue, como foi que Deus ordenou um cordeiro para ser morto em cada casa, como que não era para sobrar nada. Os julgamentos haviam caído e o último julgamento agora estava para cair. Deus ia cumprir a sua palavra ao pé da letra, e todos aqueles julgamentos passados foram um sinal perfeito.
ou um tipo perfeito dos julgamentos que estão para cair agora. Agora, se você observar antes do julgamento cair, agora os ministros podem discordar comigo nisto, o que não tem problema. Mas antes que o julgamento começasse a cair sobre o Egito, Deus enviou Israel a Gósen. Eles estavam em Gósen e nenhuma praga caiu sobre eles. Um tipo perfeito da igreja conduzida através da tribulação. Veja. Muito bem. Então, na última praga que assolou a terra lá, ou assolou o Egito, foi a morte. Todos vocês, leitores da Bíblia, aqui conhecem suas lições de escola dominical e assim por diante. Estudaram isto, talvez, muitas vezes. Porém, a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas. Você pode ver isto agora. Após muitos grandes reavivamentos e evangelistas passarem pela terra, e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando da igreja, está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem. No entanto, chamando a si mesmos de cristãos e dizendo estar certos. Ser cristão significa ser como Cristo. Não estar em algum lugar que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Amém. Andemos na luz, como Ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de toda a injustiça. Isto é para os metodistas, batistas e todos nós juntos, nos torna todos um nele. Agora, a última coisa foi a morte, e antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para todos que desejassem escapar dela. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviano. Deus tinha um pregador de justiça, Noé, e ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. E aqueles que deliberadamente se recusavam a entrar, não restava nada, exceto o julgamento. E hoje, o homem que recusa caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais, exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo, os únicos a que você pode ir, e você faz a sua escolha. Agora nós vemos, antes da grande e terrível noite chegar, que Israel recebeu ordens. E nós já vimos isso, a morte do Cordeiro. Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito, para a terra prometida. Eu gosto disto. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. Deus lhes deu a terra, embora estivesse toda cercada com enormes edifícios e muros, e os muros ao redor de Jericó, que as carruagens apostavam corridas em seu redor. E pense nisso, entretanto. Deus disse: eu a dei para vós, é vossa, mas eles tiveram que limpá-la. E isso é o que Deus tem feito hoje. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo do Espírito Santo, mas você precisa entrar, tomar posse dele. É só isso. Lutar contra as divergências e derrubar os muros, e começar aí e obtê-lo. Você diz, o pastor disse, não é para nós hoje, simplesmente vá além disso. Mamãe disse, eu expulsarei você de casa. Vá além disso. O marido disse, vou deixá-la. Vá além disso, é só isso. Tem que ir e tomar posse dele, é só isso. A cura divina é para cada um de vocês. Cada um de vocês sentados aqui esta noite, com câncer, problema de coração, seja o que for, Deus deu a promessa. E é sua, mas você tem que ir e tomar posse dela. Agora você diz, bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. Isso não tem nada a ver. A promessa é sua. Deus a deu para você. Apenas entre e mate os filisteus de um lado a outro, e tire todos os heteus e os amorreus. Simplesmente mate-os. Vai e vença. Disse Deus,
é de vocês, vão tomá-la. Mas ele não disse, agora eu irei e acabarei com tudo, e construirei umas boas cidades e os colocarei na vida fácil. Ele não faz desse modo. Ele a dá para você e você tem algo a fazer. Ele já é bom por dar a terra a você. Disse que ele ajudaria e estaria com você. Vá, tome-a. E se você está doente esta noite, aleijado, cego, surdo, mudo, seja como você estiver, vá, tome-a. Deus disse que ela é sua possessão. Deus a deu para você. Ele lhes disse que lhes daria aquela terra. Enviou-lhes um anjo diante deles para cuidar do caminho, para levá-los ao lugar onde ela estava. Veja, aqueles espias quando foram lá. Eis que 10 deles voltaram dizendo, não conseguiremos tomá-la, é impossível. Ora, somos cientistas, examinamos isso. É cientificamente impossível, não conseguiremos tomá-la. Porém, havia 2 companheiros, um deles chamado Josué e um chamado Caleb. Eles não estavam olhando para qual fosse o lado científico. Eles estavam olhando para o que Deus disse. Disseram, nós conseguiremos tomá-la. E isto é certo. E eles trouxeram certa evidência de que era uma boa terra. Estou tão feliz por aquela evidência, você não está? Que há uma boa terra bem acima de nós. E estamos a caminho esta noite. Aleluia! Correto. Aqui estavam eles, bem diante da redenção. Deus requereu dos filhos de Israel para que com certeza estivessem protegidos, que matassem este cordeiro. E colocaram o sangue no umbral, na parte de cima da porta, assim, e cada portal. E era para eles entrarem e comerem este cordeiro, cada pedacinho dele. Observem, todo o cordeiro, não apenas parte dele. Cada pedacinho dele era para ser comido. Algumas pessoas dizem, eu vou pegar apenas esta parte e eu crerei nesta parte, mas você tem que tomar ela toda, cada pedacinho dela. Diz, eu creio que ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras, não sei não. Nós queremos ela toda, cada pedacinho dela é para ser comido, ela toda. Parte dela é difícil, mas temos que comê-la de todos os modos. Assim disse Deus. Observe o versículo 10 agora. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que ficar até amanhã, queimareis no fogo. E agora, não é para ficar nada dele. Tudo. Agora, ele disse, quando vocês o comerem, não o comam cru, nem cozido em água, mas vocês devem comê-lo bem assado. E eu gosto disto. As pessoas tentando comer a palavra de Deus e a tomam como se ela estivesse crua. Elas a mastigam e cospem nela e tudo mais. Dizem, simplesmente não consigo aguentá-la, não consigo suportá-la. Ela não está cozida o suficiente, é só isso. Ele disse, asse com fogo. O fogo representa o Espírito Santo. Tenha Deus no seu coração primeiro e ele a assará para você. Correto. Assada no ponto, temperada, então ela terá bom gosto. Agora você não pode ficar assim do lado de fora dizendo, eu não sei se isso é para mim ou não. Isso foi para os dias passados. Então, somente receba o Espírito Santo primeiro e veja o que a cura divina significará para você então. Veja o que uma religião sincera significará para você então, quando você tiver o Espírito Santo aqui para assar o cordeiro quando ele vier. Amém. Isso é correto. Asse o cordeiro primeiro, e você tem que ter fogo para assá-lo. Ele deveria ser assado. Que coisa. É assim que ele é bom. Asse-o. Isto simplesmente queima todo o... Eu estava aqui, há não muito tempo atrás, em uma oficina de fundição e eu observei quão quente era aquele fogo e ele simplesmente ardia, ardia e ardia. E quanto mais quente ficava a impureza nos metais fundidos no ouro, tudo subia para a superfície e eles tiravam a escuma. Eles esquentavam um pouco mais o fogo da fundição e então, quando aquilo fervia mais, eles extraíam mais coisas diferentes, pirita e coisas mais daquilo. A primeira coisa que subiu foi a terra, como terra e lama.
A próxima a subir foi metais como coisas não boas, um pouco de mercúrio e todas essas coisas subiram e foram retiradas. Continuaram e a última coisa que extraíram foi pirita, que é o ouro dos tolos. Você sabe que existem muitas coisas nas pessoas que um tenta enganar o outro quando a pessoa é cristã ou agir assim de qualquer forma. Vê? Mas simplesmente deixe o Espírito Santo ferver tudo, tirar todo o ouro dos tolos de você também. Ouro dos tolos, muitas pessoas vão ao oeste e encontram um pouco disso e pensam que, acharam uma mina de ouro. Ele brilha mais que o ouro, porém aquilo é ouro dos tolos, não tem nenhum valor. E agora eles fervem aquilo e tiram toda aquela escuma e simplesmente seguem fervendo e cozinhando até que seja ouro puro. Fervem até ser reduzido a 100% ouro. Esta é a maneira que Deus faz em sua igreja. Derrama o Espírito Santo sobre ela e ferve ali até ele extrair todo o mundanismo e as divergências e o egoísmo e tudo isto, a ponto de, com a fervura, ele tirar isso de cada indivíduo que se aproxima dele. Amém! Agora, então, você pode comer isto. Eis outro lindo pensamento aqui no versículo 11. Assim, pois, o comereis. Os vossos, ouçam isto, lombos cingidos, eu gosto disto, sapatos nos pés, cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu gosto disto. Enquanto vocês estiverem comendo, estejam prontos para partir. Esta é a questão. Vamos voltar a Efésios, por volta do capítulo 6 de Efésios, e ver aqui o que Paulo disse a respeito de aprontar a igreja. Capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 14 do capítulo 6. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja Paulo vestindo um homem para o campo de batalha, para a marcha. Deus, no princípio, na libertação de Israel, ele disse: agora, vocês devem estar preparados para a marcha. Quando estiverem sob o sangue, calcem seus sapatos, cinjam seus lombos, tomem seu cajado na mão e estejam prontos para a chamada. Eu gosto disto. Um homem agora, quando ele entra em Cristo, ele coloca o seu sapato do Evangelho para pregar o Evangelho. Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinge seus lombos. Geralmente, os antigos soldados, quando eles usavam aqueles ornamentos de guerra, eles colocavam um grande cinto. Eles o afivelavam, sustentando seus lombos, estes escudos, para protegê-los das lanças inimigas, que lição verdadeira é esta para nós. E quando os lombos começavam a ficar fracos, caídos, o escudo, eles apertavam o cinto, deixando-os firmes novamente. Que quadro perfeito hoje, quando você começa a sentir como se você estivesse afrouxando ou o diabo diz, não adianta. Estenda a mão e aperte o cinto um pouquinho, tire a espada apertando-a mais um pouquinho na mão e siga adiante. Eu gosto disto. Esteja pronto para a marcha. Cada homem que andava sob o sangue aquela noite recebeu a ordem de permanecer ali, de não sair até que as ordens chegassem para marchar. E cada homem que nasceu do Espírito de Deus entra em Cristo, tem vida eterna, coloca seu escudo, a sua couraça, fica pronto e está proibido de sair até segunda ordem. Oh, não é isto maravilhoso? Não estão vocês felizes por estarem equipados esta noite, soldados? Tínhamos um líder de cântico no tabernáculo. Nosso hino principal era: a luta está se dando, ó soldados cristãos, face a face na dura batalha, com a armadura reluzente fluindo cores. O certo e o errado em combate estão hoje. A luta está se dando, mas não se cansem. Sejam fortes e segurem firme no seu poder. Se Deus é por nós, sua bandeira sobre nós,
Cantaremos, afinal, o hino do vitorioso. Muitos daqueles velhos santos foram para a sepultura, mas um dia destes, além, em um novo mundo, quando eles entrarem na terra prometida, a bandeira da cruz estará sobre nós e cantaremos o hino do vencedor. Quando nos sentarmos à ceia das bodas aquela noite, ao redor da mesa, aquela grande mesa, talvez 100.000 milhas de comprimento, com os santos lavados no sangue sentados aí em volta, eu quero percorrer a mesa e apertar a mão de cada um deles. Amém, rejubilando. Querem me ouvir rejubilar? Esperem até eu chegar lá. Observem-me. Eu não sou bem grande ainda para isto. Mas observem, na marcha agora. Fiquem prontos. Nós vamos. Aqui está um quadro triste. Antes de terminarmos nossa lição normal, encontra-se no versículo 38 ali. Ouçam. E subiu também com suas ovelhas uma mistura de gente. Aí está onde Israel se enganou. O sobrenatural havia sido feito. Um povo incrédulo seguia por causa do sobrenatural. Finalmente tiveram problemas. E mais embaixo, nós observamos aqui, no versículo 42 e no 43. O Senhor, falando com Moisés, disse que ninguém, exceto os que foram sacrificados, podia comer do sacrifício, ou melhor, exceto aqueles que haviam sido circuncidados. Nenhum estranho, nenhum forasteiro, ninguém deveria tomar aquilo exceto os circuncidados. E que desonra temos hoje, neste dia, queridos amigos, quando na igreja todos que pertencem à igreja tomam a comunhão. E isso é errado. Apenas os que são redimidos, só esses são dignos. Isaías falou e disse: as mesas do Senhor estariam cheias de vômito. Disse: a quem ensinarei a doutrina? Aqueles que estão desmamados dos seios. Disse: mandamentos sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. E retende o que é bom. Deus falando, conhecendo que o dia no qual estamos vivendo, que a igreja estaria tão envolvida na política a ponto de permitirem tudo, as pessoas entrarem, desde que tenham seus nomes no livro da igreja, eles são membros, eles tomam comunhão. E a Bíblia disse: aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. São João, capítulo 13, Jesus falando. 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo disse, anos mais tarde, que aquele que comer e beber disto indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que o homem examine a si mesmo, ele diz, antes do tomar. Estou citando a Escritura. Isto é certo. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. E é por isto que existem muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos que dormem. Esteja certo de que você está correto com Deus. Aqui está em sombra que ninguém, exceto os circuncidados, não importa quão leal ele fosse, o quanto ele ajudasse a igreja judaica, ele tinha que ser um convertido, tinha que ser um verdadeiro crente circunciso antes de poder tomar a comunhão ou comer a Páscoa. Oh, quanto nos distanciamos da linha hoje. Agora vamos rapidamente, então. E Deus os tirou esta noite. Vamos voltar agora ao versículo 13 do capítulo 14. Deus lhes deu a coluna de fogo para ir adiante deles. Acho que estavam com a fotografia aqui hoje à noite. E eu digo isto com reverência. Em minha honesta opinião, enquanto estamos aqui neste grupo esta noite, eu creio que isso está conosco esta noite. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel está diante de nós, realizando os mesmos sinais e maravilhas. E qualquer professor aqui ou estudante da Bíblia sabe que o anjo que seguiu Israel e os guiou para a terra prometida foi o anjo do pacto, que foi Jesus Cristo. E hoje, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, está seguindo diante deste grupo que vocês querem chamar de santos roladores, se desejarem. Correto? Seguindo em frente, guiando de vitória em vitória. Louvado seja Deus! Naquelas nações, naqueles dias, eles foram desprezados, odiados e rejeitados, e recusados pelas nações e chamados de tudo.
Do mesmo modo é hoje com o verdadeiro crente. Vocês, nas suas igrejas, vocês sabem, quando tomam uma posição por Cristo e falam pela verdade, toda a igreja diz: olhe para ele perdeu o juízo, ele ficou louco. Vem, não dê atenção a isso, siga em frente. Você está todo revestido da armadura agora e o sangue vai na sua frente, o Espírito Santo dirigindo. Apenas continue se movendo. Não dê atenção ao que lhe dizem. Olhe diretamente para o Calvário e siga marchando. Um lindo tipo. Agora, eles tinham saído através e agora observem, a redenção do sangue os tirou do Egito. Agora, eles tinham que ter algo mais para levá-los para a terra. Agora, eles estavam no começo. Eles tinham sido circuncidados, saído sob o sangue e estavam em marcha. Agora eles tinham conseguido chegar a certo ponto. Estavam indo por ali, sabendo que passaram da morte para a vida. Sabiam que tinham vida eterna. Mas aqui estão eles se aproximando agora e as dificuldades começaram a aparecer. Eis que vem o exército de Faraó perseguindo-os para levá-los. Os problemas tinham começado. Ouçam! Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia. Oh, eu espero que você veja isto. Está vendo? Aqui está, sabe? Porém, ouça versículo 13 agora. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Gosto demais disto. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, suas palavras foram constantemente: não temais. Esse é o problema da igreja hoje. Morre de medo de você cometer uma falha. Como pode falhar quando você está em Cristo? Você não pode falhar. Você tem vida eterna. Todos os demônios do inferno não podem abalar você. Você tem vida eterna. Assim disse Jesus. Então, não tenha medo de falhar. Você diz: bem, tenho medo de me tornar fanático. Eu preferiria ter um pouquinho de fanatismo do que me sentar quieto e não fazer nada. Com certeza eu preferiria. O homem que vai chegar a fazer algo... Contam sobre Ballard aqui que um sujeito chegou para arranjar um emprego com ele e ele disse: assine o seu nome aqui. Ele tomou o seu lápis para assinar. Ele disse: onde está a sua borracha? Disse: eu não cometo erros. Ele disse: eu não posso empregá-lo. Você não vai fazer nada. Isto é certo. Se você não comete erros, você não anda fazendo nada. Vamos, irmão, seja ativo. Eu gosto do Longfellow aí. Não me diga em tristes números, a vida não passa de um sonho vazio. E a alma é um morto em descanso, e as coisas não são o que parecem. Disse: sim, a vida é verdadeira. A vida é realidade, e a sepultura não é o seu fim. Tu és pó, e ao pó tornarás. Não foi dito da alma: coloquemos mãos à obra, com coragem para qualquer luta. Não seja como gado guiado, parvo. Seja um herói. Não espere que as pessoas o persuadam a Cristo. Porte-se como um homem ou uma dama. Aceite-o. E caminhe em direção à vitória. Amém. É isso o que Deus quer. Soldados fortes e preparados. Talvez você não pese 105 libras, mas, mesmo assim, você pode ser forte, irmão, e cheio de poder se você simplesmente deixar Deus ter sua maneira. Eu já vi homens que pesavam 200 libras e não tinha uma grama de homem neles. Isto é certo. Pois bem, observem. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Isto é bom. Apenas siga marchando. Não tenha medo de nada. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, siga em frente. Irmão Branham, eu quero o batismo do Espírito Santo. Apenas siga em frente, não tema. Você diz: estou doente agora, irmão Branham. Não conseguirei chegar longe. Não esmoreça. Apenas siga avante. Veja a salvação do nosso Senhor, aceite-a. Apenas siga. Como vai ser? O médico me desenganou. Agora, ele fez o melhor que pôde, mas Deus ainda não fez o melhor que pôde.
Isto é certo. Só um momento, ouça-o agora. Pois bem, do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios, o provador, o verdadeiro, o causador de problemas, diz irmão Branham, se ao menos eu conseguisse deixar de fumar, se ao menos eu conseguisse parar de beber, se ao menos eu conseguisse deixar de roubar, se ao menos eu conseguisse deixar de fazer isto, aquilo e aquilo mais, não esmoreça. Apenas siga em frente. Deus cuidará do restante. Se eu soubesse que poderia fazer isso, irmão Branham, eu aceitaria Cristo neste momento. Não se preocupe. Siga avante. Apenas siga em frente. Você verá a salvação do Senhor. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém. Vai ficar resolvido após algum tempo. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu gosto disto. Não tente dizer, bem, eu me uni à igreja há 10 anos atrás, irmão Branham. Tenho sido um bom membro, fiel. Isto é ótimo, eu gosto disto. Mas vamos seguir avante esta noite. Deus está seguindo avante. As pessoas hoje aqui, elas voltam, elas dizem, bem, agora a ciência, 150 anos atrás, havia uma ciência na França que afirmava se alguém fosse a uma terrível velocidade de 30 milhas por hora, a gravidade o tiraria da Terra e ele estaria acabado. 30 milhas por hora? Hoje vai-se a 1.600 milhas por hora, agora. Você nunca ouve a ciência se referir a esse sujeito. Nada mal com ele em seus dias, mas estamos vivendo em outra época. Isto é correto. Mas nós, pregadores, não. Cura divina? Agora, deixe-me ver o que o santo Moody, Finney, Knox, Calvino, alguns deles disseram a respeito disto. Nada mal com eles em seus dias, porém, nós seguimos em frente, estamos avançando. Nós temos algo mais. Jesus disse lá na parábola ali do semeador, quando um semeador saiu e semeou as sementes, e o inimigo se aproximou e semeou algumas ervas daninhas no trigo. Ele disse, deixe que cresçam juntos. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando ao mesmo tempo. Ela está levantando de pé no campo, o que ela é um pequeno rebanho, mas, irmão, Deus está com ela. E ela vai triunfar tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostra que estariam contra ela, mas não podem prevalecer. A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo para a marca da vitória. De uma coisa tenho certeza, Deus terá uma igreja sem mácula, ruga ou mancha. Amém. Estou tão feliz por isso. Agora, se estou nessa igreja, amém. Irmão Branham, como entro nela? Através de carta? Não. Como se entra nela? Através do nascimento, nascido nela. Estou na família Branham, fará 45 anos, no dia 6 deste abril próximo. E nunca pediram para me unir à família. Eu nasci Branham. Eu sempre serei Branham. Eu nasci um cristão em Jesus Cristo. Eu serei um cristão, porque assim ordenou Deus através da eleição. Ele nos chamou através da graça do seu próprio Filho amado. Nós o aceitamos e temos vida eterna. Por um aperto de mão? Por ser um membro? Por uma carta? Por um Espírito fomos todos batizados num só corpo, Jesus Cristo. E aí nos tornamos concidadãos do reino. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim ou a geração que virá depois de mim. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. E eu disse, veja aqui, o quadro de uma mulher no painel bebendo cerveja, algo assim.
Disse que ela estava sem fôlego ou algo assim. Eu disse sim, e sem vida também. Correto, aí está. Eu disse que desonra. Com toda a pregação, eu disse, às vezes parece, eu disse à minha esposa, eu disse, às vezes parece que isso não adianta nada, mas eu tenho que ser a voz de advertência de qualquer modo, não importa o que as pessoas façam a respeito disso. Eu tenho que pregar o evangelho de qualquer modo e testemunhar da ressurreição e poder de Jesus Cristo. Deixe-os desprezá-lo e virarem suas costas. Deus os julgará no julgamento por isso. Só sou responsável pela pregação e os outros ministros também que pregam o evangelho. Agora, gosto demais disso. Observe. Sigam em frente agora e verão a glória de Deus. Mas ouça o versículo 16 agora. Lemos isto. E levanta a vara. A vara, aquela era a vara do julgamento. Agora, não era a vara de Moisés. Aquela era a vara de Deus. Se você observar, Moisés, ele tomou aquela vara, a levantou assim. As moscas vieram. Ele a estendeu sobre as águas e elas se tornaram em sangue. Era a vara do julgamento de Deus. E aquela mesma vara, entenderam? Aquela mesma vara foi com ela que ele feriu a rocha. E uma rachadura apareceu no lado da rocha e águas fluíram da rocha. Agora, aquela rocha era Cristo e era o julgamento de Deus. No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Feriu a Cristo no Calvário e pagou aquela amarga morte agonizante. Nenhum homem nunca poderia descrever o que foi, ou nunca descreverá. Ali, Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e o feriu no lado. Quando saiu do seu lado água e sangue e espírito para nossa redenção. Como as pessoas fazem a pintura dele, às vezes, com um manto ao seu redor ou algo assim na cruz. Não é assim. Eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha com todas as coisas vulgares que podiam. Mas ele tinha que passar por aquilo. Lá estava ele, o maior e mais leal de todo o mundo, que já foi ou será. E então exposto, nu na cruz, ferido, golpeado, sangrando, saliva do cúspide e escárnio escorrendo na sua face. Uma coroa de espinhos de escárnio na sua cabeça. Mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade e a sepultura e pagou o preço por todos nós. Frequentemente se diz, vezes, foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. Foi onde Paulo disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão e possuem veneno nele. Mas uma vez que ferroam, eles perdem seu ferrão. A morte tinha um ferrão em si uma vez, mas Cristo, no Calvário, tirou o aguilhão da morte. Aleluia! Oh, quando penso nisto, ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você. Todo o ferrão da morte. Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse, morte, onde está teu aguilhão? Apontou para o Calvário e foi lá que o ferrão foi removido da morte. Sepultura, onde está a sua vitória? Ele disse, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, a vara, o julgamento, e estende o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei os corações dos egípcios para que entrem nele atrás de vós. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, ouçam, apertem a armadura agora. E o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele ainda está aqui. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou
e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou subiu daqui e se colocou aqui atrás, uma intermediária no tempo de dificuldade. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade por todos os lados, problema, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Aleluia! Ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu caminho e ele encontra-se entre você e o problema. E eu sei que ele está aqui neste momento. Você pode me chamar de fanático se desejar. Eu não sou responsável pelo que você diz. Porém, sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isto certo, daquela luz que você vê esta noite, ouviu naquela fotografia. Calculo que atiraram esta noite. Aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício, neste momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi então, ele é agora e sempre será o mesmo. O anjo de Deus, movendo-se para colocar-se entre nós e a enfermidade, colocar-se entre nós e a morte. Não é de se admirar que Davi disse: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Com certeza, ali de pé, o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles e o inimigo. E o anjo de Deus está esta noite entre cada indivíduo aqui e o inimigo. Eu sei do que estou falando, eu sei enquanto aqui de pé na plataforma diante deste pequeno grupo de pessoas esta noite, eu sei que Deus se humilhou descendo da glória e está de pé neste edifício agora. Se simplesmente você ousar a se mover na palavra de Deus, veja se ele não se moverá diante de você. Observe, e ele ficou entre o exército e os egípcios. Ele está se pondo entre você e a sua enfermidade. Ele está entre você e seus pecados neste momento. Por quê? Estamos no êxodo da igreja. O Egito sempre foi chamado de mundo e quando Israel saiu do... Recordem, eles eram membros da igreja lá, mas depois do sangue do pacto ser feito, eles se tornaram os circuncisos de Deus. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo. Todos, disse Estevão, todos vocês incircuncisos de coração e de ouvido, porque sempre resistem o Espírito Santo? Como seus pais fizeram, vocês também fazem. O Espírito Santo circuncidado no coração, tirando as coisas do mundo. Costumava ser que a antiga igreja da santidade agia assim, vivia desta forma. Mas hoje é exatamente como o restante do mundo. É uma desonra. Deixamos cair as travas. O velho irmão Spurgeon costumava dizer, um velho pregador metodista, amigo meu, costumava cantar um hino. Deixamos cair as travas, deixamos cair as travas, comprometemo-nos com o pecado, deixamos cair as travas, as ovelhas escaparam, mas como foi que os bodes entraram? Porque deixaram cair a trava. É isto, vocês deixaram cair o padrão da vida cristã, porque os seminários chocaram alguns pregadores e os enviaram para se comprometerem com a verdade. Mas o Espírito Santo tem sempre estado ali para condenar o pecado. E esta noite está entre o crente e as coisas do mundo. Amém. E ia entre o campo e os egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Veja,
A mesma coisa que foi dada a este grupo de crentes, luz estava cegando aqueles. Muito bem, coloquem suas jaquetas à prova de choques. Lá vai. Vejam, todo homem que rejeita a luz fica cego e anda nas trevas porque não aceitou a luz. Amém. Deus envia ministros que pregam o evangelho. Ele envia sinais e maravilhas entre os homens para vindicar isto como a verdade, e os homens rejeitam isto. Não há nada que reste, exceto escuridão para você. Ande na luz, enquanto a luz está brilhando, meu irmão. Receba a luz. Cristo é a luz. Ele chegou para lhe trazer luz. Porém, aqueles que rejeitaram a luz receberam trevas. E cada homem e mulher esta noite que rejeita a luz anda nas trevas, não sabendo aonde vai. Ele titubeia bastante, popular com as pessoas, mas qual será a sua posição na presença de Deus? Observe isto. Que coisa maravilhosa aqui. Ele era luz para uns e trevas para outros. Os israelitas, então, depois que Moisés orou, eles puderam descansar em paz. Agora observem. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Se você observar, enquanto os filhos de Israel que saíram das trevas e aceitaram a luz, quando eles estavam com problemas, a luz voltou. E eles dormiram a noite toda, e enquanto eles estavam dormindo, Deus enviava um vento soprando através do mar, abrindo o caminho de escape. Aleluia ao Cordeiro! Estou tão feliz por ter sido cheio do Espírito Santo esta noite, enquanto estamos dormindo, regozijando, descansando na promessa de Deus. Deus lhes prometeu abrir o caminho de escape, e enquanto descansavam nesta promessa, Deus estava lá diante deles, abrindo o caminho. Cada homem e mulher esta noite que aceitar Jesus Cristo nestes termos, o Espírito Santo, enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver descansando na sua promessa, talvez você seja aleijado, talvez você seja cego, talvez você não possa ouvir, talvez você não possa ver, talvez você esteja enfermo, com problema do coração, câncer ou algo assim, moribundo. Aceite a luz esta noite e descanse nela. E o vento chegando como um vento poderoso e forte no dia de Pentecostes, se moverá por ali e abrirá caminho para você. Aleluia! Para que você atravesse o vale da enfermidade direto para a terra da saúde novamente. Você passará através daquela terra de religiões frias, formais, embaraçadas, indiferentes, para um coração cheio do Espírito Santo, feliz, jubiloso, cheio de gozo. Deus mostra o seu poder e o estava mostrando. Desculpem, estou falando muito alto. Mostrando redenção pelo poder. Ele mostrou o sangue lá atrás em uma coisa. Ele mostrou o seu poder aqui através do seu sangue, através da redenção. Mostrou seu poder para escapar da morte através do sangue. Ele mostrou seu poder para abrir caminho de escape através da redenção de poder. E hoje você que aceitou, amém, você que aceitou o sangue de Jesus Cristo para limpá-lo do pecado, o poder do Espírito Santo está aqui para guiá-lo ao batismo do Espírito Santo. O poder de Deus está aqui para transformá-lo da enfermidade para a saúde. Deus movendo no êxodo da sua igreja, ele está dando flores onde Deus ajuntará após algum tempo o seu grão. Maravilhoso, saindo das trevas para a luz maravilhosa. Como amamos isto, como amo o que isso significa para a minha alma esta noite. Amigos, eu estava falando hoje com um homem que se encontrou comigo faz pouco enquanto eu estava fora. E ele disse, tenho tentado falar com o povo. Disse, eu mudei bastante, Billy, desde quando você era jovem. Disse, você costumava passar e me dizer no meu local de trabalho que eu devia me acertar com Deus, que eu devia estar certo com Deus. E disse,
Eu ria de você, mas, disse, Billy, as coisas mudaram agora. Disse, agora eu sei do que você fala. Eu pensei, louvado seja Deus. Ele disse, eu tento contar a outros sobre isto. E disse, eles mudam de assunto e saem falando sobre um jornal cômico ou outra coisa. Oh, não sou eu. Este sujeito vizinho na esquina, ele pode morrer. Ele é o próximo. Talvez seu número seja o próximo, não sabendo qual é o próximo número. Pode ser o seu esta noite, amigo. Esta pode ser a hora que Deus o chamará. Deus, o grande Espírito Santo, está aqui esta noite, entre a morte e a vida. Está aqui esta noite, entre a enfermidade e a saúde. Eu sei o que estou falando. Isso mesmo, neste momento, o mesmo Espírito Santo que você sente agora, cada pessoa que nasceu de novo está inclinada a sentir aquele Espírito no recinto. Não pode evitar. Se você tem qualquer vida, você sabe que isto está aí, correto. Como um imã, quando um grande imã se aproxima de um material, ele começa a se mover e se arrastar. Por quê? Vai se aproximando mais, como um grande imã que foi abaixado aqui certa vez em Hammond, Indiana. Eu estava observando-os apanhar as aparas no chão. Eles puxaram uma grande alavanca. Um enorme imã desceu e tinham juntado todas as aparas no meio do piso. E ao passar aquilo, todas aquelas aparas que eram magnetizadas ao imã ferro subiram imediatamente e se foram com o imã para fora. E eles o desmagnetizavam, derrubavam-nas em um forno e as moldavam novamente. Havia muitas sobras de aparas de alumínio. Eu disse, por que elas não subiram? Ele disse, elas não são magnetizadas ao imã. Eu disse, louvado seja Deus. Eu disse, por que estas não subiram aqui embaixo, este pedaço de ferro? Disse, se você observar, está parafusado. Da mesma forma ocorre com muitas pessoas esta noite, amigos. Você se tornou um membro da igreja, mas não está magnetizado pelo batismo do Espírito Santo. Então você deixa algo prendê-lo, alguma diferença, prendê-lo. Mas um dia destes haverá um grande imã que descerá no Oriente chamado Filho de Deus, que passará sobre a terra. E cada pessoa que está morta em Cristo ressuscitará com ele para ir para o além. E estes velhos corpos serão transformados e feitos à sua semelhança no seu próprio corpo glorioso, onde viveremos para sempre e sempre, livres das enfermidades, livres da velhice, livres de tudo mais, e na glória de Deus, para vivermos em sua bendita presença para sempre. Amém! Não deixe isso assustá-lo. Eu me sinto religioso neste momento. Com certeza sinto. Correto, porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra, embora os vermes da pele consumam este corpo. Ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Não pensem que sou louco, não sou. Se sou, simplesmente me deixem em paz. Sou mais feliz desta maneira do que eu era da outra. Sim, senhor, apenas deixe-me ficar desta maneira. Oh, claro, louco para o mundo, pois estas coisas que o mundo chama de loucas, Deus as chama de benditas. Você tem que perder o juízo para este mundo, porque... Por quê? Você não é deste mundo. Quando você atravessa aquela linha divisória, você se torna concidadão do reino de Deus. Oh, que coisa! Quão bom é isto? Ora, você se torna uma nova criatura. Oh, que coisa! Mudou disto para o que você é agora. Vocês são agora filhos de Deus. Agora estamos sentados em lugares celestiais. Não nós seremos no milênio. Somos agora, neste momento, somos filhos de Deus. Neste momento estamos juntos, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não apenas na igreja, em Cristo Jesus. O ressurreto Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui em seu poder. Ele está aqui no poder da sua redenção. Ele está aqui para o êxodo.
Ele está aqui para trazer cada membro da igreja para o companheirismo com ele. Ele está aqui para trazer cada pecador, não importa quão vil você seja. Ele está aqui para trazer o poder da sua ressurreição na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Aqui faz poucos anos, todas as religiões do mundo se reuniram. Eu creio que foi em Londres, Inglaterra, ou algum outro lugar. Não me recordo exatamente, mas quando estavam todos falando por diferentes igrejas, os maometanos e os budistas e tudo mais, um indivíduo que representava a Igreja Americana da Santidade, John Witt, creio que era o seu nome, então, quando se levantou na sua vez de falar com todas as religiões representadas neste grande ajuntamento, ele contou a história de Lady Maccabi, quão vil ela era. Foi presa em Oklahoma, charuto na boca, dirigindo ou ultrapassando a lei da velocidade permitida, indo pelas ruas com uma diligência. Ela havia cometido tantos assassinatos, e tão imunda e tão baixa, a ponto de, quando foram cobri-la com alcatrão e penas, eles nem mesmo colocaram as mãos nela, com medo de se contaminarem. E quando ele contou a história de maneira tão dramática, a ponto de todo ouvinte ficar sentado na beira do seu assento, ele disse: cavalheiros das religiões deste mundo, as suas religiões têm alguma coisa que limparia as mãos de Lady Maccabi? Ninguém disse uma só palavra. Ele pulou para cima e bateu seus calcanhares juntos e bateu palmas, disse: o sangue de Jesus Cristo não limpa apenas as mãos dela, mas ele limpa o coração dela. Amém! Isto é correto? O sangue de Jesus Cristo toma a mais baixa das prostitutas em Louisville, Kentucky, e faz dela uma dama, faz dela uma santa. Ele toma um contrabandista de bebida alcoólica daquele lugar lá e faz dele um cavalheiro e um santo de Deus. Meus amigos, cidadãos do reino, meus companheiros de Kentucky e Indiana e arredores, vocês não acham esta noite que já é hora de considerar este Senhor Jesus antes que sua última chance seja tirada? Quando você vê a igreja indo neste grande êxodo, vê a coluna de fogo guiando em frente de nós, de pé, realizando milagres e sinais, ele está aqui esta noite em todo o seu poder de redenção. Ele está aqui para salvar cada pecador, para trazer de volta cada apóstata. Ele está aqui para curar cada pessoa enferma. Ele é o evangelho completo e nós pregamos o evangelho completo. Comemos o cordeiro todo. Nós o assamos com o Espírito Santo e sabemos que ele é boa comida, pois o Espírito Santo nos predisse que ele é muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Nosso Senhor Jesus aqui em seu amor e poder, na sua grande bênção redentora. Ó, como ele se coloca entre a igreja e o pecado esta noite. Como ele se coloca entre você e o julgamento, sangrando, orando. Aqui não faz muito tempo, eu entrei em um lugar aqui em Ohio, onde eu estava a ponto de dar minha opinião de julgamento. Eu andava comendo num pequeno restaurante dos Dunkards. Estávamos tendo um grande encontro. Eu tive que ficar várias milhas no interior, em um pequeno hotel. Eu andava comendo num restaurante dos Dunkards, um pessoal bom e amável. E no domingo eles fecharam e foram à igreja. Eu tive que ir do outro lado a um pequeno estabelecimento americano normal, comum, para almoçar. Quando entrei, para minha surpresa, ali estava um policial estadual de braço em volta de uma moça, jogando em uma máquina. Agora, jogar é ilegal no Ohio. E ali um homem da lei, ele mesmo violando a lei. E talvez um homem da minha idade, talvez casado, com uma família em algum lugar, abraçando uma mocinha ali de pé. Eu olhei do outro lado do restaurante, alguns rapazes estavam sentados lá atrás, bêbados, e uma jovem que, de modo nenhum, estava agindo moralmente. Eu olhei sentada para o meu lado direito aqui, um compartimento de mesa, o que eu estava para sentar. Ali estava uma senhora idosa, com cerca de uns 58, 60 anos de idade, da idade de minha mãe, sentada ali com a pele toda enrugada, com aquelas roupinhas,
e estava terrível. E suas unhas do pé pintadas de roxo, seus lábios pintados de roxo, a cena mais horrível que já se viu. Seu cabelo cortado bem curtinho e com franjas assim. E ela estava bebendo. Ali estavam dois homens sentados com ela, sentados ali, de aparência horrível, bêbados, e um deles deitado em cima dos pratos da mesa. E quando pediram licença e foram até o banheiro, eu fiquei ali e pensei: oh Deus, como podes tu suportar isto? Como podes tu olhar para tal coisa como esta? Quando, mesmo no meu coração, e falho como sou, no entanto, ainda me preocupo se minha pequena Sara e Rebeca terão que crescer em tal geração, vendo estas coisas. Senhor, por que não fazes isso desaparecer da face da terra? Eu pensei: por que não fazes tu isto, Senhor? Eu me sentei ali e simplesmente comecei a chorar. Eu tive uma visão. Eu vi como se o mundo girasse no ar, e ali se encontrava um arco-íris em torno desse mundo. E alguém que estava falando comigo disse: isso é o sangue de Jesus Cristo em torno deste mundo, que não deixa que ele o destrua. Se Deus pode ver pecado, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Cada homem sob aquele sangue ali tem livre-arbítrio para fazer sua escolha, mas se você alguma vez morrer e sua alma se elevar além da misericórdia daquele sangue, você já está julgado antes de chegar ali. Nada lhe resta. Então eu vi a mim mesmo. Eu vi meu Senhor Jesus ali de pé, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e as lágrimas descendo, misturadas com sangue, enquanto descia pela sua barba, e eu vi meus pecados chegando diante dele, e toda vez que chegavam diante dele assim, a ponto dele estar tremendo, os espinhos furavam mais sua testa. Ele cambaleava para trás, ele dizia: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. E eu fazia alguma coisa novamente, e então o seu sangue era como o para-choque de um carro, protegendo o carro. Um escudo me protegendo da ira de Deus, sem merecer. E eu cheguei a ele vagarosamente e me ajoelhei a ele. Eu disse: olhei lá embaixo, colocado na minha frente, havia um velho livro do pecado, e meu nome escrito em cima. Eu disse: Senhor, tu me perdoas? Certamente, ele disse, com olhos amáveis, levou a mão ao seu lado, tomou um pouco de sangue e escreveu ali: perdoado. E o lançou para trás no mar do esquecimento. Ele disse: agora, eu disse: obrigado, Senhor. Ele disse: agora eu te perdoo e tu estás condenando-a? Oh, isso mudou a cena para mim. Eu saí daquilo, eu caminhei até lá e me sentei diante dela e comecei a falar. E ela teve uma vida difícil no seu passado. Eu disse: a senhora nunca foi cristã? Ela disse: eu fui criada em um lar cristão. E eu disse: e o que aconteceu? Ela me falou a respeito de uma falha com o seu marido e os filhos e demais coisas. Eu disse: por todos estes anos a senhora nunca viveu em paz desde que se encontrou com Deus? Ela disse: Senhor, isso é verdade. Eu disse: não quero aceitá-lo agora? Ela disse: ele me aceita? Eu disse: ele está batendo no seu coração agora. E saindo daquele compartimento de mesa, ajoelhou-se no chão, diante daquela audiência de pessoas. As máquinas de jogos pararam, as blasfêmias vulgares pararam e tudo mais. E eu levantei minhas mãos e aquelas pobres mãos enrugadas, e a dirigi a Jesus Cristo. Isto é certo. É isso, amigos. Não olhe Jesus. Não me importa o que você fez, quão negros sejam os seus pecados, quão obscena seja a sua vida. Deus está de pé esta noite, batendo na porta do seu coração para perdoá-lo. Não importa quem seja você. Vamos inclinar a cabeça um minuto. Irmã, pode ir para o órgão aí, fazendo favor? Pai Celestial, eu oro que tu agora, enquanto o Espírito Santo está se movendo no edifício, deixa-nos procurar primeiro o reino para encontrar graça contigo. Então eu creio que tu curarás os enfermos. Mas neste momento, Pai, enquanto estamos sentindo que há um grande e profundo interesse e uma convicção, o povo sabendo que a tua igreja está no êxodo,
e estamos indo em direção ao julgamento, não sabendo, mas de manhã alguém pode chegar ao lado da cama e aí estaremos deitados, acabados. A esta hora, amanhã à noite, pode ser que estejamos no necrotério em algum lugar e nossa alma além na eternidade. Ó Deus, esta pode ser a última hora. Esta pode ser a última chance que o homem receberá. Muitos, sem dúvida, estão sentados aqui, homens e mulheres que desejaram, que viveram apenas uma boa vida normal, mas nunca nasceram novamente, não sabem o que significa estar cheio do Espírito Santo. Uma vida completamente rendida, com todos os grilhões, a timidez tirada deles, e com o Espírito de Deus batizando-os na sua misericórdia. Pai amado, não queres esta noite, no nome de teu amado Filho Jesus, mover-te em cada coração e falar agora? E que eles, na simplicidade de seu coração, levantem seus pensamentos a ti. Levantem o coração e digam: aqui estou, Jesus. Toma-me agora exatamente como sou e molda-me e faz-me diferente. Faz de mim o tipo de homem que tu queres que eu seja. Em toda a minha vida tu falaste comigo, tu conversaste comigo, tu tentaste fazer com que eu fizesse diferente. Tu tentaste fazer com que eu me rendesse, mas agora os dias já se passaram, Senhor, para mim, mas estou pronto para chegar agora. Concede isto, Pai, enquanto a misericórdia está chamando antes do julgamento. O êxodo da igreja está deixando o Egito, que eles venham e sigam com o grande grupo os escolhidos. Nós pedimos em nome dele. E enquanto estamos de cabeça inclinada e olhos fechados, e os cristãos estão orando, será que você gostaria de levantar a mão e dizer: irmão Branham, lembre-se de mim? Eu creio que cada palavra que está dizendo é a verdade sobre Jesus Cristo, e todos nós precisamos estar cheios do Espírito, e ainda não estou. Tenho sido membro da igreja. Ou talvez você não tenha sido de modo algum, talvez você tenha sido um pecador, nunca aceitou a Cristo. Ou você tenha sido membro da igreja e não nasceu de novo. Gostaria de levantar a mão, dizendo: lembre-se de mim, irmão Branham, na sua oração. Eu quero estar certo. Deus o abençoe, Deus o abençoe. E a você, e a você, você, e você, meu irmão, e você, irmã, e você, irmão, você, irmão, irmã, eu vejo. Ó, à minha esquerda, quantos aqui? Levantem a mão, digam: lembre-se de mim, irmão Branham, eu desejo nascer. Agora recordem, o Espírito Santo está falando com vocês. Se sou servo de Deus, eu sei tão certo o quanto estou de pé nesta plataforma que o Espírito Santo está falando com os corações aqui. Amigos, pode ser que eu seja peculiar para vocês, mas não fanático. Eu realmente sei do que estou falando. Se eu sei qual é o seu problema aí e qual é a sua enfermidade, e Deus ouve a minha oração por você. É bem aqui neste edifício encontram-se pessoas que foram curadas com câncer, e cegueira e surdez, e aleijados e tudo mais. Veja as reuniões ao redor do mundo. E você agora? E que tal isto agora? Se ele ouve minha oração para isso, não ouvirá ele minha oração para a condição da sua alma? Se ele me revelar onde está o seu problema, não me revelará ele agora onde está o seu problema também? Quantos mais levantarão a mão dizendo: irmão Branham, lembre-se de mim? Eu desejo, nesta ocasião, pedir a Deus para ser misericordioso comigo. Deus o abençoe. E você novamente. Oh, que coisa! Por todo o edifício, em todo lugar. Enquanto estão de cabeça inclinada, eu gostaria de saber se você que levantou a mão terá apenas um pouquinho mais de graça, dirá: Senhor, eu tive graça suficiente para levantar a mão. Dá-me graça suficiente para ficar de pé enquanto ele ora. Se ele vier me buscar antes da luz do dia, Senhor, este é o meu sinal para ti, que eu quero estar certo. Eu quero me encontrar contigo algum dia. Esta tosse aparecerá e espremerei o travesseiro na hora da morte. O médico deixará ao lado de minha cama. Nada poderá ser feito. Então, Deus, tem misericórdia da minha alma.
enquanto a fria névoa da morte estiver flutuando no quarto, que a antiga nau de Sião venha me leve embora. Eu vou ficar de pé, Senhor. Isto necessita de muita graça, mas algo está me movendo. Estou me levantando. Deus o abençoe, irmão. Alguém mais que queira se levantar, diga: estou me levantando, Senhor. Deus o abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão, irmã. Apenas permaneça de pé. Todos que desejam ser lembrados nesta oração para a salvação da sua alma, queiram ficar de pé. Deus o abençoe. Deus o abençoe, jovem. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Deus a abençoe, irmã. A você, irmão. Mas alguém quer ficar de pé e dizer: aqui estou, irmão Branham, não estou de pé diante do Senhor, estou de pé diante de Deus. Algo me disse para me levantar e estou de pé. Você dirá: apenas fique de pé, apenas tome Deus este tanto. Deus a abençoe, senhora. Ainda tem mais. Deus a abençoe, senhora. Isso mesmo. Pobre mãe, segurando o seu bebê, tentando levantar, lágrimas em seus olhos. Não quer você vir? Fique de pé novamente. Deus a abençoe, senhora. A senhora de idade que se levantou ali, e bem idosa, sabendo que ela tem que encarar a Deus um dia destes. Deus a abençoe. Quem se levantará agora dizendo: eu ficarei de pé? Apenas permaneçam em pé para a oração. Alguém mais? Eu sinto como se tivesse mais alguém que deseja ficar de pé. Talvez você queira se aproximar mais um pouquinho. Não protele mais, apenas fique de pé. Você ficará? Aqueles que desejam se aproximar mais de Deus. Deus o abençoe, isto é certo. Alguém... Deus a abençoe, senhora. Sim, senhor. Existe pelo menos mais 3 pessoas. Estou olhando diretamente nelas. Deveriam estar de pé porque ali está o anjo de Deus. Deus a abençoe, senhora. Isso mesmo. Agora, certo, irmão, que tal isto? Certo. E o anjo do Senhor está, eu sei. Eu o vejo e sei que alguém deve se levantar neste momento. Eu esperarei só mais um minuto. Que Deus... Você sabe que Ele está forçando o seu coração. Ele está aí, meu amigo. É Ele quem está lhe dizendo para levantar. Não vai levantar? Apenas fique de pé e aceite-o neste momento. Correto. Você tem certeza agora? Se Deus chamá-lo esta noite nesta reunião, este sermão, este convite se encontrará com você no além quando você morrer. O que fez quanto a isso? Se você não tem certeza, não está certo, fique de pé agora para que então ele veja que você deseja aceitar para andar na luz. Agora, nosso bondoso Pai Celestial, estes são teus queridos filhos de coração amolecido. A palavra caiu no coração deles esta noite. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eles puderam ouvir, e tu amoleceste o coração deles. Muitos estão aqui de pé, homens e mulheres, rapazes e moças, confessando-te como o próprio Salvador e líder amado deles. E que o anjo de Deus, o qual está aqui agora esta noite, que ele possa guiá-los no decorrer da vida. Que eles possam ser guiados ao Calvário neste momento, no coração deles, e aceitarem Jesus como seu Salvador, e que o Espírito Santo, através do sangue de Cristo, desça sobre suas almas e tire toda a indiferença e encha-os com o batismo do Espírito Santo. Possa esta ser a noite mais grandiosa da vida deles. Sabemos que é, pois esta noite estão te recebendo. Concede isto, Senhor, neste momento, e que possam ir para casa daqui esta noite, alegres e regozijando, louvando a Deus de todo o coração. Eu rogo esta bênção através do nome de Cristo Jesus. Agora que o Senhor possa abençoá-los enquanto sentam. Deixe-me perguntar-lhes agora, cada um de vocês que se levantou e sabe que algo aconteceu com você, enquanto estava de pé, levante a mão. Apenas levante a mão se você sabe que algo aconteceu. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Isso mesmo. Tem que acontecer, amigos. Tem que acontecer. Eu fiquei parado, vi aqui agora mesmo o mesmo anjo do qual falo passar por este edifício aqui.
o mesmo anjo do Senhor, a coluna de fogo. Eu preguei os últimos 5 ou 10 minutos sob essa inspiração. Eu sinto isto, simplesmente o vejo movendo-se através deste edifício. Agora, talvez você pense que estou lhe contando a história, mas é a verdade. Agora, eu creio que nem mesmo chamarei as pessoas para formarem a fila de oração. Eu acho que vou ficar aqui mesmo e apenas pedirei a Deus para confirmar que eu lhes disse a verdade. Isso mesmo, com sinais, maravilhas. Quantos aqui desejam ficar curados? As pessoas doentes? Levantem a mão, seja onde for que estiverem. Apenas levantem a mão e digam: eu aceito. Pois bem, eu quero que você olhe, viva e creia. Alguém nesta audiência por aqui, alguém por aqui, apenas olhou e disse: Senhor Jesus, assim, eu creio. A razão pela qual fiz esse apelo do altar primeiro é que nós temos de encontrar graça com Ele. Isto é algo novo para mim. Eu tenho que encontrar graça com Ele primeiro. Então, se encontrei graça e fiz uma graça, e vocês, uma dúzia ou duas de almas, vieram a Ele nesse momento. Claro, claro. Agora, cada um de vocês que vieram para Cristo, então, encontre uma boa igreja cheia do Espírito Santo e vá a ela. E ali procure o batismo dele até você encontrá-lo. Apenas vá toda noite, todo dia, apenas siga orando. Agora, vocês que estão doentes, repeat. E quando você estiver olhando, agora, vocês que estão doentes, se eu lhes disse a verdade, Deus testificará que essa é a verdade. Isso mesmo. Somente pode fazê-lo. E Deus manifestará isso se você simplesmente orar e crer de todo o coração. Apenas veja e diga isto. Quando o anjo do Senhor se encontrou comigo lá no Grange Mill, Indiana, há 8 anos atrás, depois de me seguir desde criança mostrando visões, quando fui a ele, ele disse: se você for sincero e fizer com que as pessoas creiam em você, nada ficará diante da oração. Agora, ele poderia fazer a mesma coisa por você agora que podia fazer então. Ele ressuscitou dos mortos e a audiência lá diante dele, ele conhece o que está em cada um de vocês, o que você fez, qual é o seu problema, tudo a respeito. Você crê nisto? Então, creia nisto de todo o coração. Eu notei um jovem sentado aqui, crendo, tentando crer, tendo fé. Você crê que Deus me contará o que há de errado com você? Você crê? Se ele contar, você aceitará a sua cura? Você tem problema de coração, não está certo? E se eu lhe dissesse agora que você ficou bom disto, você creria? Fique de pé um momentinho. Seu coração é afetado pelos nervos e sopro cardíaco. Já o incomoda faz algum tempo. A única vez, quando você deita também, isso o sufoca e você se bate bastante agitadamente, está certo? Porque isso causa indigestão no seu estômago vindo através daquelas veias, não é verdade? Você não será mais incomodado por isto. Apenas conserve o que você possui neste momento. Você pode ir para casa e ficar bom. Eu não estou lendo a sua mente. Sou totalmente estranho para você. Você é apenas um homem sentado aí. Não está certo? Nunca o vi na vida e não conhecia nada a seu respeito. Isso é verdade? Creia que o Senhor está aqui. Francamente, jovem, eu desejo lhe perguntar algo e veja se isto é verdade ou não. Faz pouco que, de repente, algo estranho veio sobre você quando eu comecei a falar sobre o ferrão saindo do que deu a ferroada. Não está certo? Não foi um sentimento estranho que você teve sentado aí? Não está certo? E você não olhou para mim naquela mesma hora e meus olhos o viram nesse mesmo instante. E foi aí que você foi curado com o problema do coração. Aí mesmo. Amém. Isto é exatamente assim. Ele está aqui. Não estou lendo as suas mentes, amigos. Eu somente digo a verdade. E Deus vindica isto para que seja a verdade. O que você acha disto sentado aí próximo dele? Você crê? Você crê que sou um profeta de Deus? Você crê se Deus, você inclinado para frente, sentado aqui no assento da frente, esta é a razão pela qual eu estou falando tanto com vocês. Veja-o ali atrás e ao meu redor. Mas você crê, se eu puder entrar em contato com seu espírito, que Deus revelará o que há de errado?
Você aceitaria a sua cura? Você é diabético, está certo? Levante a mão se for a verdade. Fique de pé. Você aceita a sua cura agora? Que o Senhor Jesus Cristo o deixe totalmente curado. Deus o abençoe. Tenha fé, alguém aqui crê. Tenha fé de todo o coração. Eu vejo um jovem sentado ali de terno azul. Ali está ela bem acima dele. Você tem uma enfermidade na pele, não tem, jovem? Não está certo? Fique de pé. Vejo que você está com esta delegação, está certo? Bem, você quer ir bom para casa? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu agora creio que o anjo do Senhor está guiando. E eu creio que estou curado. O que você acha disso? O homem próximo dele aí, você também crê? Fique de pé um momento para que eu possa olhar para você. Você crê que sou servo de Deus de todo o coração? Você quer vencer esse problema do coração? É isso o que você tinha, não é? É isso o que você tinha, eu disse. Não tem agora. Você também pode ir para casa. O homem ao seu lado, o que acha disto, Senhor? Crê de todo o coração? Crê que sou profeta de Deus? Fique de pé. O Senhor crê de todo o coração agora? Sofria de nervosismo. Não está certo? Está vendo? Está certo? Levante a mão. O Senhor pode ir para casa curado agora. Jesus Cristo o cura. Que tal o outro homem? Fique de pé mais adiante nesta fileira. Você crê de todo o coração? Fique de pé. Você crê que sou profeta de Deus, que sou servo dele? Você crê que ele me diria o que há de errado com você para você aceitar a sua cura? Está na sua garganta, está certo? Vá para casa e fique curado, no nome de Jesus Cristo. Alguém mais neste edifício que deseja ficar bom, pode se levantar e ficar bom. Se crê em mim como servo de Deus, fique de pé. Deus a abençoe. Com problema feminino, câncer, foi embora. Bendito seja Deus. Cada um de vocês, levante suas mãos para Deus. Nosso Pai Celestial, eu agora reprovo cada enfermidade deste edifício. Expulso cada espírito do mal e que o Espírito Santo tome conta agora e deixe cada pessoa boa. Coloquem suas mãos um sobre o outro e digam: louvado seja o Senhor em toda parte. E regozijem-se e sejam felizes, pois Jesus Cristo está aqui, o Cordeiro de Deus, para curá-los a cada um.